Olá, alunos, bom dia. Nessa videoaula de hoje, então, eu vou fazer a correção da fixação que foi enviada para vocês. Aqui na primeira questão, uma questão que tratava dos verbos irregulares no pretérito indefinido ou pretérito perfecto simple, né, como nós já aprendemos. E eu coloquei principalmente os verbos de primeira e terceira pessoa, a conjugação de primeira e terceira pessoa, porque é o que normalmente os alunos mais confundem. Então, aqui, o verbo traduzir, para eu, fica tradurre. E o verbo traduzir, para ele, fica tradurro, ali no número 2. No número 3, o verbo ser, para eu, fica fui. E aí a gente vê aqui no número 6, o verbo ser, para ele, fica foi. Então, eu fui, ele foi. No número 4 é o verbo poner. Para ele, fica puso. E para eu, a conjugação é puse. Observem, então, que no verbo traduzir e no verbo poner, a terminação é em é para eu e em o para ele. Já o verbo ser termina em i para eu, fui, e termina em e para ele, foi. Na 2, aqui eu trouxe algumas questões que envolvem a matéria de heterogenéricos, que nós vimos nas últimas videoaulas. Aqui tem um pequeno texto do Eduardo Galeano. Né? Somos todos prisioneiros. Quem não está preso de la necesidad está preso del miedo. Y son los niños son los más prisioneros de todos. La sociedad que prefiere el orden a la justicia. Trata a los niños ricos como si fueran dinero, a los niños pobres como si fueran basura, y a los del medio los tiene atados a la pata del televisor. Então, eu tenho destacado ali o vocábulo el orden, e a questão, que está até em português aqui, a expressão el orden, em destaque no texto, gramaticalmente pode ser considerada heterotônica, heterogenérica ou heterossemântica. Então, a palavra el orden, né, que está ali com o seu artigo correspondente, o artigo masculino singular, é uma palavra que em espanhol pertence ao gênero masculino. Em português, ela pertence ao gênero feminino, a ordem. Então, ela é uma palavra heterogenérica. Só para vocês saberem, né? Ali, heterotônica é quando a palavra é igual da língua portuguesa, quase igual, bem semelhante, mas a tonicidade é diferente, ou seja, a sílaba tônica é outra. E heterossemântica é quando a palavra é bem parecida com uma palavra da nossa língua portuguesa, mas o significado é diferente. Isso depois nós vamos estudar em outras aulas. Na questão B, a hora escuba. É um poema de Pablo Neruda. Eu trouxe aqui só 2 versos, só para vocês verem como é que ele coloca a palavra ali no verso. E luego foi la sangre y la ceniza. Después quedaram as palmeras solas. A questão é, a palavra sangre, destacada no primeiro verso, é caracterizada como heterogenérica em relação ao português. São do mesmo gênero gramatical, em espanhol, que sangre, as palavras abaixo com exceção de. Então, eu estou pedindo aqui para vocês identificarem que entre essas palavras aqui, a maioria delas são do mesmo gênero que la sangre, com exceção de uma delas. Então, sangre é feminino, a gente já viu, né, na questão anterior. La sal também é feminina, la nariz também é feminina, la legumbre também é feminina e la leche também é feminina. El viaje, lembra, todas as palavras terminadas em A
J-E, são do gênero masculino. Então, viaje é a exceção aqui. É a palavra que não pertence ao mesmo gênero. E sangre. Aqui na letra C, qual é o líquido mais valioso? Aqui é um texto de Arthur Kaplan. Só uma frase também. La sangre es para la medicina lo que el petróleo para la transportación. La palabra sangre en español es clasificada como sustantivo femenino. Es una palabra heterogenérica. Indique la opción en que todas son heterogenéricas femininas em relação ao português. Então, estou perguntando aqui em qual dessas opções todas as palavras são heterogenéricas em relação ao português e femininas no espanhol. Ali é a primeira, né? A resposta é a primeira, já marquei ele para vocês. Porque as palavras são la miel, la sal, la nariz, la sonrisa. Ou seja, todas são femininas e todas são heterogenéricas. Miel em português é masculino, sal em português é masculino, nariz em português é masculino e sorriso em português também é masculino. Todas elas em espanhol são do gênero feminino. Bom, vou terminar aqui a correção de hoje. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar no nosso próximo encontro online. Hasta luego!